aqui, já terminei de fazer as nossas 7 carreiras, a começar dessa aqui, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já cortei até o fio, você pode cortar. Aí, aqui a gente vai, ó, puxar a laçadinha. Vamos pular o primeiro ponto, vamos entrar atrás do segundo, vamos simular aqui o fechamento igual todos os pontos aqui, tá? Pra quem ainda não conhece, eu vou tá fazendo aqui, ó. Aí você puxa a laçada, o fiozinho pra trás, atrás do segundo ponto. Vem aqui no último ponto que foi feito, vem de trás pra frente, ó, entrando bem no meio dele. Pega essa laçada e leva lá pra trás, certo? Então, aqui a gente vai só ajustar, ó. E aqui, pelo lado de dentro, eu vou esconder por alguns pontos, tá? Então, ele tá aqui, eu vou passando aqui de forma aleatória. Você pode até pegar um fio de espessura uma agulha de espessura mais fina, tá, gente? Pra poder você, caso tenha mais, né, facilidade aqui de fazer esses arremates. E aí, a gente vem até onde a gente quiser aqui, tá? Vai passando por alguns pontos, só pelo lado de dentro, não deixa aparecer pelo lado de fora, que não fica bacana aquele fio retão assim, ó, pelo lado de fora. Tem que ser só pelo lado de dentro, pra não ficar visível, tá? Passa aí por alguns pontos. Aqui, você pega a tesoura pra tirar o excesso. E a gente, com o isqueiro, a gente vem, ó, com a parte azul da chama, tá? Essa parte de baixo, que no vídeo não tá nem azul, né? Mas ela é azul. E aí, você vem, ó, e aperta com o próprio isqueiro pra colar, certo? Aí, o arremate está prontinho, tá? Então, a nossa bolsa está quase pronta. Eu vou medir aqui pra vocês, pra gente só confirmar a questão das medidas. Bom, na largura, nós temos aproximadamente, ó, 30 centímetros, tá? 30 centímetros de largura. E na altura, tô medindo aqui, ó, a partir daqui, tá? Porque aqui é o fundo, lembra? Então, a partir daqui, a gente mede, ó, 18 centímetros de altura, tá? Então, é 30 por 18. Pode ser que essa medida, ela seja diferente no seu ponto aí, tá? E também se você tiver escolhido uma espessura de fio diferenciada do que a gente escolheu aqui. Esse é o de poliéster, mas, por exemplo, se você estiver usando de náutico, pode ser que seja, né, de uma espessura mais fina e fica um pouquinho menor. Se você estiver utilizando um poliéster mais espesso, né, com espessura maior do que essa, então vai ficar um pouquinho maior e você vai ver direitinho conforme ficou aí o fio que você escolheu, né, se foi igual ou não a esse. Ou caso você queira fazer com o fio bem mais fino ou mais grosso já do início, aí você vai adaptar só a questão das correntinhas para poder dar certo o nosso ponto fantasia. O que vamos fazer aqui agora é tirar a parte do tecido pra gente poder costurar e o zíper, tá? Porque essa bolsa, ela é com zíper. Mas assim, o zíper, ele é opcional, caso você não queira. Mas eu vou explicar certinho para que vocês possam fazer tranquilamente aí, tá bom? A gente fica com medo, né? Quando fala, essa bolsa tem zíper, como é que eu vou fazer? Porque talvez não seja muito costume fazer, né, dessa forma, mas vocês vão ver que não chegam a ser uma coisa muito difícil, é uma coisa que dá pra gente fazer assim. É um pouco mais elaborado, né, você vai precisar fazer um forro que tem o zíper, mas a gente consegue fazer assim, tá bom? Pessoal, pra gente poder cortar o tecido, a gente vai colocar a bolsa do jeito que ela tá aqui amassadinha. Esse modelo de bolsa eu faço assim, tá? Caso você saiba uma outra forma, você pode fazer tranquilamente, mas eu vou ensinar a forma como eu faço. Então, eu coloco a bolsa já amassadinha assim, ó, tá? Sem precisar estar o fundo retinho, não quero que fique assim, tá? Porque nesse modelo eu não vou tirar o fundo pra depois tirar a parte de cima da bolsa. Eu vou tirar um tecido só, tá? Por isso que eu vou amassar. Eu faço isso às vezes, né? Toda vez, quando o fundo não é muito largo, tá vendo que esse fundo não é tão largo. Então, às vezes eu faço isso e até facilita muito, por isso também eu decidi fazer pra trazer aqui pra vocês. E isso que eu estou falando é assim, ó, de amassar bem. Pra mim tirar, eu vou colocar o tecido na bancada, esticar e colocar a bolsa por cima no lugar que eu preciso fazer o corte do tecido, tá? Então, eu coloco, pego uma tesoura, pode ser até também uma caneta essas canetas que apagam, uma caneta normal. Aí, com a caneta, você vai riscar, ó, daqui, riscar no tecido na parte do avesso, tá? Você vai riscando aqui, aqui,
e risca aqui, tá? E em cima. Então, você vai tirar a medida de como é a bolsa do lado de fora, tá? Do lado do outro, embaixo e em cima. E aí, faz isso 2 vezes, porque aí fica o da frente e o de trás, tá certo? Então, vou fazer isso e cortar o tecido. Eu vou ter 2 pedaços de tecidos, referente à parte da frente e um referente à parte de trás. Se eu tivesse fazendo um outro formato de bolsa, provavelmente eu ia medir o fundo, mas como eu já amassei, ó, já tá incluso no tecido, tá? Então, não tenho tecido tirando aqui a parte do fundo por isso. Alguns outros modelos eu deixo assim e tiro aqui, ó, tá? Em volta do fundo. Nesse caso, eu não vou fazer isso, tá? Porque eu quero facilitar aqui pra vocês. Então, eu vou tirar já a parte central já junto com a medida do fundo da bolsa, tá bom? Dá pra fazer assim também e fica mais fácil. Aí, agora, a gente vai procurar um zíper, tá? Na tonalidade mais próxima que você encontrar da sua bolsa e na medida que a gente tem aqui, tá? Nesse caso aqui, a gente tem 30 centímetros, mas pode ser que a sua tenha um pouquinho maior ou menor. Então, você vai pegar um zíper na medida que é a parte da abertura da bolsa. Pode ser também um pouquinho maior, não pode ser menor, tá? Se for um pouquinho maior, não tem problema nenhum. Bem, pessoal, aqui foi o tecido que eu escolhi, um tecido bem bonito, né? Esse aqui é o jaguar, tá? Mas você pode escolher o tecido que você achar que fica bacana, que você encontrar na cidade para comprar, você aí procura. Ou que você já tem costume, né, de utilizar também. Bem, pessoal, já peguei a bolsa, já coloquei por cima do tecido, já risquei, né, na medida do lado de fora e cortei. Estou aqui com os 2 tecidos, ó, iguais, né? Medi, ó, vocês podem ver até aqui. Não é nada 100%, sabe, exato. Eu vou fazendo aí o mais próximo possível. Então, assim, o que eu posso falar pra vocês sobre o forro? Gente, se vocês não sabem fazer, não fiquem no não sei, tá? Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando, né? Ou seja, menos difícil vai ficando pra você, vai tirando aquela trava do não sei e você vai aprendendo. É a prática que vai levar você a ver que não é difícil e a você aprender, tá bom? Então, eu fiz isso, cortei o tecido, ó, tá aqui os 2 tecidos. Outra coisa, você não precisa tirar a margem de costura. O que é margem de costura, Dani? É 1 centímetro a mais que o pessoal sempre coloca, o pessoal da costura aí sabe explicar melhor, mas eles colocam 1 centímetro a mais em toda a extensão do tecido que a gente for cortar, para que tenha aquela margem da parte da costura, tá? Que a costura vai pegar aquela parte de tecido que vai ficar. Digamos, a costura fica aqui, ó. Então, vai ficar esse tecido aqui sem utilizar. Então, eles tiram em torno de 1 centímetro ao redor para margem de costura. Só que no crochê, e no meu caso aqui eu sempre faço isso e dá certo, eu tiro o tecido já na parte de fora, a medida da parte de fora. Então, isso já inclui alguns centímetros a mais em comparação, em torno de 1 centímetro mesmo a mais em comparação com a medida de dentro. E isso já me serve como margem de costura, porque quando eu for costurar fica mais ou menos do tamanho que é interno, ok? Então, não precisa tirar essa questão aí de 1 centímetro a mais para margem de costura. Então, aqui, tirei os tecidos, tá? Tá aqui os 2 pedaços, ó, iguais, que é da frente e o de trás. Quando a gente vai fazer a costura, a parte de dentro, né? A parte de fora do tecido fica pra dentro. Então, é direito com direito, tá? Fica dessa forma aqui, ó. Porque quando você abrir, vai ficar a parte bonitinha pro lado de dentro e essa vai ficar escondida aqui na bolsa. Aqui já peguei o zíper, não encontrei tão próximo como eu queria. Aqui no vídeo fica mais longe um pouquinho, né? Mas, e também na medida, ó, é 30 centímetros, eu encontrei de 40. Não tem problema se você encontrar um pouquinho maior, tá? Porque a gente pode cortar depois no final, fechar aqui, ó, assim como ele é fechadinho aqui, a gente pode fechar a medida aqui, ó, ver o tanto que precisa, depois no finalzinho a gente fecha aqui com alguns pontinhos mesmo com a agulha de mão e vai estar ok, tá? E aí corta o excesso. Então, é bom que seja na medida, mas se for um pouquinho maior também não tem problema, o que não pode ser menor do que a abertura aqui da bolsa. Caso você queira fazer algum bolsinho interno, então, antes da gente costurar o zíper, a gente vai primeiro preparar esse bolsinho interno. Você vai cortar o tecido aí do tamanho que você quer. Ah, Dani, tô fazendo aqui uma média, tá? Eu não tenho padrão para tamanho de bolso. O meu padrão, meu entendimento pro tamanho do bolso é que ele fique, ó, em torno de uns 4 dedos, perdão, uns 3 dedos aqui, ó,
próximo à borda, não fique muito lá embaixo, senão a gente não consegue colocar as coisas dentro, né? Se ele ficar, por exemplo, um bolso já rente ao fundo. Então, ele fica meio que centralizado. E aqui, ó, uns 2 a 3 dedos aqui de cada lateral, tá? Então, você vai medir e fazer, cortar um tanto de tecido que você vê que fica bacana nessa medida, tá bom? Ou você pode fazer conforme você achar melhor. Se quiser que fique muito mais largo ou mais comprido, também fica a seu critério. Por isso que eu não tenho um padrão, eu gosto de fazer sempre assim. Na realidade, meu padrão seria isso, nessa média aqui, ó, de ficar bem no meio, tá? Mas vai depender também do modelo da bolsa. Tem bolsas que eu acho que não tem muita necessidade de ter bolsinho, tem outras que eu coloco o bolsinho nos dois lados, porque é uma bolsa maior. Então, nessa eu vou colocar um bolsinho só na parte aqui, em um dos lados, tá? Que, na verdade, vai ficar a parte de trás da bolsa, né? Quando a gente abrir, vai ficar na parte de trás. E só em um dos lados, tá bom? Então, eu vou fazer esse bolsinho, é só costurar aqui, aqui e aqui. E aí, vai ficar abertinho aqui, tá bom? Não vamos dificultar colocar zíper no bolso aqui no momento, porque, né, pra facilitar mesmo, tá bom? Mas se você souber fazer, quiser colocar um bolsinho interno com zíper, ótimo também. Ainda sobre o bolsinho, só para justificar para vocês, o meu bolsinho eu gosto de fazer ele duplo, ou seja, dos dois lados. Quando você, vamos dizer que já tá prontinho aqui, quando você abrir aqui o bolsinho, ele vai estar ao lado do direito também, tá? Ele não vai estar, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Digamos que o bolsinho tá colocado aqui, ó, aí quando você abrir, você vai ver o avesso, tá? Eu não gosto de fazer, fazia assim antigamente, mas hoje em dia eu faço ele forradinho, pra que quando abrir assim, você colocar as coisas dentro, você vê ainda assim, ao lado do direito, tanto aqui como pra dentro, tá? Então, ao invés de eu tirar, digamos aqui, um exemplo, tá? Eu vou fazer aqui uma média só pra justificar aqui pra vocês entenderem melhor. Digamos que o nosso bolsinho aqui, eu escolhi fazer ele com a altura, deixa eu tirar aqui a bolsa da frente. Digamos que eu escolhi fazer ele com a altura aqui, ó, uns 3 dedinhos aqui, uns 3 aqui, digamos que com 14 centímetros de altura, tá? Ao invés de tirar um tecido de 14 centímetros, eu vou tirar o dobro, para que eu possa dobrar ele e ele ficar do lado de dentro e do lado de fora, o lado do direito do tecido, tá? Já a minha largura é a largura normal, ó. Digamos que eu vou fazer aqui 3 dedinhos de cada lado a menos, né? Então, seria daqui até mais ou menos aqui, 20 centímetros, aproximadamente. Então, eu só tiro 20 centímetros por, ao invés de 14, 28, porque aí ele vai ficar forradinho os dois lados do direito, tá bom? É assim que eu faço. Aí, eu centralizo, coloco os alfinetes e primeiro costuro ele em um dos lados. Escolhi esse lado aqui e costuro o bolsinho. Terminar de costurar o bolsinho, aí sim que é a hora de apregar, de costurar o zíper, tá? Aí, o processo é esse. Primeiro, você corta o tecido, depois você costura o bolsinho em um dos lados, se você for fazer com o bolsinho, né, claro. Aí, depois de fazer isso, você vai costurar o zíper aqui e o zíper na outra parte. Depois eu explico melhor os lados do zíper, tá? Só tô dando aqui, explicar pra vocês sobre a ordem das costuras. Então, primeiro a costura do bolsinho, depois você vai costurar o zíper de um lado e do outro, e depois você vai vir aqui, ó, e fechar essa lateral, começando daqui, o fundo e aqui. Então, o processo é esse, tá? Seriam 2 etapas, sem o bolsinho. Com o bolsinho, são 3 etapas. Bolsinho, zíper, depois costurar a lateral. Para vocês terem um vislumbre, antes de a gente começar a questão da costura, vou mostrar aqui pra vocês de uma outra bolsa que eu estou fazendo no mesmo modelo, só que agora é no pink. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, ó, a costura, tá, ó, com o zíper. Aqui tudo do lado de fora é feinho, né? Mas do lado de dentro fica perfeito, tá? Que é onde a gente vai tá vendo o forro, tá bom? Então, não é um forro difícil, é simples, eu vou mostrar o passo a passo, só não vou mostrar pra vocês costurando na máquina, porque fica muito inviável pra mim a questão do espaço. Mas o passo a passo eu vou explicar pra vocês detalhado, e também a costura na máquina é apenas uma costura reta, tá vendo? É uma costura reta, então não tenho que, né, ensinar, tá? Eu tô ensinando o passo a passo que é o que vocês precisam saber para poder fazer igualmente. Então, sobre o bolsinho, se você quer, como eu, ó, fazer a mesma medida, no meu caso, daqui o bolsinho ficou com 13 centímetros de altura, então, para ele ficar com o forro, com o bolsinho dos dois lados, do lado direito, então, você vai ter que
medir o dobro, tá? Que no caso aqui seria 13 centímetros, eu tirei 26, com mais 1 centímetro só pra margem de costura. Então, 27 centímetros, você tira aqui o total, tá? Do tecido. E a largura, que está aqui, vai ficar 20 centímetros aproximadamente, ó. Esse aqui tem um pouquinho mais largo, ficou 21, tá? Porque eu vou tirar 1 centímetro aqui pra margem de costura e mais um aqui, tá bom? E aí, a gente vai dobrar assim, ó. Tá? Na hora que ficar costurado, e vai ficar assim na bolsa, tá bom? E aí, dos dois lados aqui, ó, vai ficar do lado do direito. Então, primeiro que a gente vai fazer, já cortou aqui o tecido do bolsinho, você vai colocar direito com direito, ó, dobrar dessa forma, certo? E aqui a gente vai passar uma costura na máquina, começando daqui, ó, que é a parte da dobra, e aqui é a parte da junção das partes, tá, ó? Então, a gente vai fazer uma costura aqui, reta, tá? Tudo é costura reta, e vem até o meio. Aí, você pula aqui uns 2 dedos, ou um pouquinho mais, pode ser até uns 3 dedos, assim, e costura começa daqui até aqui. Essa parte que você pular é pra quando você costurar, a gente desvirar pro lado direito, tá bom? Então, você vai costurar aqui até aqui e daqui até aqui. Eu vou fazer isso e retorno. Pronto, eu já fiz a costura, eu comecei daqui até aqui, parei esse meio aqui, ó, sem costurar, e comecei daqui até aqui, tá? Então, ó, ficou até a linha aqui, ó, que eu não costurei. Então, gente, é uma costura bem simples. Se vocês tiverem quem faça isso pra vocês, né, melhor ainda. Mas se vocês quiserem ou tiverem máquina e quiserem fazer, não fiquem com medo, tá? A gente vai aprendendo mesmo e costurando. Então, aqui o que eu vou fazer é só cortar aqui, ó, um pouquinho, tá? Sem ser a parte da costura. Cortar um pouquinho de tecido aqui, só pra na hora da vira não ficar tanto tecido pra dentro, tá? Não corta aqui da costura pra cá, tem que ser só aqui mesmo, ó. Tá? Só pra não ficar muito tecido, aqui é a mesma coisa, ó. Não corte a costura, tá? Pronto, feito isso, agora a gente vai desvirar. Você vai vir aqui, abrir essa parte que não tá costurada, ó, deixei bem pequeno, poderia ter deixado maior. Pegar esse tecido e passar todo por esse buraquinho, trazer todo pro direito. Aí, aqui, ó, já está todo desvirado. Se você quiser passar um ferro, também fica melhor, porque aí fica essa parte aqui, ó, não fica pra dentro, né? As costuras ficam bem retinha, tá? Se não tiver como fazer, só passa a mão aí. E essa parte que vai ficar aberta aqui, na hora que a gente for pregar aqui um dos lados aqui da bolsa, do forro, né? A gente vai prender e costurar aqui, ó, tá? Que aqui é a aberturinha, ó. Tá bom? Então, aqui o que a gente vai fazer é posicionar como vocês querem, que altura, tá? Centraliza aqui, ó. Coloca aí certinho, centralizado, pra não ficar torta, não ficar torto, né? O forro, o bolsinho. Vê quantos você quer de pra cima, pra baixo. Coloca aí os 2, 3 alfinetes. E aí, a gente vai costurar. Lembrando que a parte... Lembrando que aqui, ó, é a parte que não tem dobra, tá, ó. Vocês podem ver aqui, ó, aliás, que a dobra não tem costura, a parte da costura fica pra baixo, tá bom? Então, eu vou posicionar e vou passar uma costura daqui até aqui, até aqui, tá? E aí, fica prontinho o bolsinho. Aqui eu já costurei, ó. Aqui ficou fechadinho, onde era a aberturinha. Vocês podem notar, gente, que a minha costura não é profissional, gente, não é. Eu sou bem amadora mesmo na parte de costura, mas eu me arrisco e tô aprendendo. E é por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, gente, não deixem de fazer porque vocês não sabem. Quanto mais a gente fizer, aos poucos vai melhorando, né? Às vezes nem sempre, mas grande parte das vezes a gente vai melhorando. Aqui algumas costuras às vezes não saem muito reta, mas tá, vai indo. Então a gente tem que aprender mesmo. E tá prontinho
o bolsinho, tá? Feito isso, agora a gente vai vir pra parte do zíper. A gente vai pregar o zíper em uma dessas partes aqui e depois pregar o zíper na outra. Então, como é que vai ficar o forro na bolsa? O que é que a gente precisa entender? A parte do direito tem que ficar pra dentro. Então, ó, vai ser direito com direito, dessa forma, tá? Então, a gente vai virar assim só pra facilitar a visualização, tá? Porque quando virar de novo, fica direito com direito e a parte de dentro fica toda do lado direito do tecido. Agora, a gente vai pegar o zíper e vamos colocar ele de costa, tá bom? Não é de frente, ó. É de costa assim, tá? Só que ele vai ficar, não pode ficar pro lado de fora aqui, ó. Aliás, perdão, aparecendo essa aba aqui pro lado de dentro da bolsa, do forro, tá? Ele tem que ficar pro lado de fora. Então, o tecido aqui fica por cima do zíper. A gente vai fazer aquela dobrinha de 1 centímetro aqui, ó, pra costurar por cima do zíper e do lado do avesso do zíper. O lado da frente é esse, tá? Então, a gente vai costurar esse lado, ó, vou dobrar aqui só pra vocês entenderem. Se quiserem, vocês podem colocar um alfinete aqui pra ir prendendo, ó, pega o alfinete. Eu não sou muito fã de colocar alfinete nessa parte do zíper, não. Então, dobra aí mais ou menos 1 centímetro, coloca aqui, ó. Colocar mais pra cá, tem que ser um pouco além do fechamento do zíper, tá? Tem que ser assim, ó. Não pode ser antes dessa medida aqui de fechar, não, tá? Do cursor. Tem que ser mais pra cá um pouquinho, porque a gente vai passar uma costura pra fechar a lateral. Então, aqui, só pra vocês terem uma noção de como eu faço, tá? Então, posso prendendo aqui, ó, dobro e vou colocando aqui no zíper, tá? Então, vocês podem ver que eu não vou usar o zíper todo. E isso não é problema algum. Depois eu posso cortar ele e antes de cortar, eu faço o fechamento dele. Só prender aqui pra me explicar melhor sobre o zíper. Esse alfinete tá um pouquinho cego. Deu certo. Então, ó, vai ficar basicamente assim, tá? E aqui, ó, vocês podem ver que o final do zíper tem esse ferrinho que prende pra não soltar, né? Então, quando a gente costurar até aqui, de um lado aqui do tecido e o outro lado também, depois a gente vem e faz uma costura aqui também pra fechar, igual é esse ferrinho fecha, pra não, o zíper não abrir e soltar, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer essa costura aqui, desse lado, do jeito que eu estou mostrando pra vocês. Aí, depois eu venho com esse outro lado e faço assim, ó, dobro também e costuro aqui, tá? Começando nessa medida que ficou aqui o tecido aqui, eu organizo pra ficar aqui também retinho, ó, tá bom? E aí, se ele é a mesma medida do outro, então vai finalizar aqui também retinho também, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer, vou costurar esse lado e esse outro lado, lembrando que é do lado avesso do zíper, e os tecidos ficam de frente pro direito aqui pra gente, tá? Vou costurar, e aí, depois que eu costurar, eu retorno com vocês. Então, aqui eu já costurei, tá? Passei a costura aqui e aqui. Lembrando que a dobrinha pra dentro, porque o zíper tem que ficar aqui, essa perninha dele assim, ó, pro lado de fora, tá? Então, fica dessa forma aqui, quando a gente vira, assim, fica assim, ó, com o zíper pra cima, com a aberturinha pra cima, e aí a gente vai abrir e vai ver tudo bonitinho aqui pelo lado de dentro, tá? O forrinho, o bolsinho, tudo certinho. Então, aqui a gente fecha, e o que falta fazer aqui agora, aqui, ó, gente, já até costurei, ó, que é pra fazer a mesma coisa daqui, tá? Ó, costurei aqui, e aqui o que falta a gente fazer agora é só costurar essa lateral, ó, daqui, juntar e costurar todinha até aqui, tá? É só você organizar para o tecido ficar juntinho e fechar. Feito isso, o nosso bolsinho vai estar pronto. Lembrando que você tem que costurar até aqui um pouco mais em cima, tá? Para não ficar aberto aqui próximo ao zíper. Então, aqui tudo até embaixo, tá? E aí, nosso bolsinho vai estar pronto. Aí, eu volto com vocês, colocando ele na bolsa e mostro como eu faço essa costura, pregando aqui o nosso forro na bolsa, tá? Essa que é a costura feita à mão. Já fiz a costura, tá, ao redor, e também eu fiz uma carreirinha, ó,
costura de zigue-zague, tá? Que é pra poder dar uma reforçada. Essa costura que eu fiz, ela, ó, que a costura reta tá aqui, a zigue-zague é já na próxima borda, só mesmo pra reforçar e não ter perigo de desmanchar. Não é obrigatório, mas eu costumo fazer assim, que eu acho que fica mais seguro, tá? O forro, né, tem uma durabilidade maior, né, a resistência aqui da costura, tá? Então, feito isso, nosso forro está prontíssimo. Olha aí. Agora, a gente vai fazer o quê? Colocar na bolsa e colocar, prender com os alfinetes pra gente iniciar a costura à mão. Então, aqui está a bolsa. A gente vai posicionar aqui, ó. Caso dê algum desencontro aqui, ó, dessa abertura aqui da bolsa com a abertura do forro, você vai ter que diminuir um pouquinho, né? Se precisar aumentar, e não tem como, porque a gente tirou na medida do lado de fora. Eu tiro realmente na medida do lado de fora, porque tem uma margenzinha aqui, ó, de 1 centímetro a mais em comparação com a parte de dentro, tá? É um pouquinho menor do que a do lado de fora. Por isso que eu já tiro do lado de fora, pra quando eu costurar, ficar aproximado com o lado de dentro. Então, vamos posicionar aqui, aí você vai ver direitinho onde é que é a emenda. É quase invisível, né, a emenda da nossa bolsa, ficou pra lateral, mas aí se quiser colocar pra trás fica melhor. Então, deixa eu posicionar aqui. Uma outra coisa, pessoal, sobre a questão do zíper, tem um lado que abre e que fecha, né, gente? Não sei se vocês sabem. Ele fecha pra esquerda e abre pra direita. Mas é assim que eu faço, não sei se é uma regra, mas pode ser que também não seja uma coisa muito essencial, né, da gente seguir. Se você quiser pesquisar sobre isso, ó, a gente vai posicionar. Meu espaço tá bem pouquinho aqui, mas eu só tô mostrando pra vocês. Tem uma linha aqui. Essa parte do forro é bem demorada, mas pra mim é super necessário a gente forrar uma bolsa, acho que fica bem bonita. Vou verificar agora se tá na abertura correta, ó. Tá? Está na abertura boa mesmo. Agora eu vou colocar os alfinetes aqui pra prender, tá? Eu posiciono esse cantinho aqui e esse aqui do zíper, pra poder saber que eu tô prendendo no lugar certo, tá? Me ensinaram que a forma mais correta de prender alfinete é assim, que aí a gente não tem muito problema na hora de tirar e de costurar, né? Então, aqui, ó, você prende só pra deixar mesmo no lugar certo que tem que ficar, facilitar na hora da costura, tá? De um lado e do outro. E aí, você vai pegar a linha, a agulha de mão e a linha, e vai colocar direitinho e trazer aqui pra gente começar a nossa costura. Então, os alfinetes estão colocados aqui. Como eu falei, né, não vou ter como mostrar toda de uma vez só, mas acredito que vocês vão conseguir entender que agora aqui é só a parte da costura à mão, tá? Eu peguei aqui a linha mais próximo da cor da bolsa. E eu costumo fazer reforçado, eu coloco 4 perninhas de fio, 2 de um lado e 2 do outro, mas você pode usar a linha de pesponto ou aquelas linhas invisíveis, tá? Fica a seu critério. Então, aqui a gente começa em qualquer lugar. O importante é você saber que esse cantinho tá no canto da bolsa aqui, ó, tá? E esse outro do cantinho do zíper também tá no canto da bolsa aqui, tá? Retinho, pra não ficar torto. Porque tem que posicionar direitinho aqui o forro pra ele ficar no lugar certo, tá? Mas a gente vai costurando e vai ajeitando, ó. Aqui vocês podem ver que ele está, ó, não tá de mais nem de menos. Se tivesse muito tecido, muito mesmo, aí eu ia diminuir fechar um pouquinho mais o forro aqui na lateral e na outra, pra poder fechar mais e ficar de acordo com a abertura da bolsa. Então, aqui, você pode fazer de duas formas. Você pode colocar o zíper topando aqui, ó, a altura com o crochê, ou pode colocar ele mais alto, que aí ele vai ficar assim, tá? Eu gosto de colocar assim, da altura do crochê. Não gosto de colocar o tecido junto com o crochê, não, ó, tipo assim, não. Porque aí o zíper vai ficar muito alto lá em cima, tá? Eu gosto de colocar ele rente com o crochê e aí começar a minha costura, tá? Tirei aqui o alfinete, mas colocar aqui pra não sair do lugar. Certo? Então, aqui como é que eu faço? Primeiro eu venho aqui em qualquer outro ponto aqui embaixo pra poder fechar, escondendo aqui, começar, na verdade, escondendo o nozinho inicial, ó. Que é esse aqui, tá? Então, pra mim esconder.
Aí, essa costura aqui, ela é diferente das outras que eu faço, vocês me acompanham no canal do YouTube. Quando eu faço a costura que tem zíper, é diferente da costura que não tem zíper, tá? Boa parte das minhas bolsas não tem zíper, essa aqui é um exemplo das que tem. Então, ela muda um pouquinho só, mas é praticamente a mesma coisa. Então, do jeito que eu tô aqui, ó, o tecido aqui, ó, a linha, eu entro no tecido, ó, na mesma parte reta aqui pra cá, tá? E a parte que eu entro é a parte de cima da costura. Tem a costura aqui, então eu entro acima dela, pegando não só o zíper, mas pegando o tecido. Posiciono sempre pra ficar retinho aqui, ó, o zíper com o crochê. Aí, eu vou caminhar por dentro do tecido, entrando onde está a linha e caminhando um pouquinho mais adiante, tá? Aí, feito isso, eu vou, ó, no lugar que eu vou sair, que eu iria sair no tecido, eu saio lá pro lado de fora da bolsa. Dessa forma. Por isso que é importante a linha estar da cor mais próxima possível da bolsa, porque ela vai lá pro lado de fora, tá? Feito isso, ó, tá vendo? Tá do lado de fora. Feito isso, você vai entrar aqui no mesmo lugar que ela tá, só que caminhar pra frente pra sair um pouco mais aqui, ó. Foi aqui que você entrou lá pra fora e você vai vir um pouco mais à frente aqui, tá? Então, você vem aqui, ó, e vai entrar assim, ó, um pouco pra cá. E sair mais aqui à frente, pegando o tecido, ao invés de pegar só o zíper. E aqui você puxa, ó, ela tinha entrado aqui, lá pra trás, lá pra fora, e agora veio de lá até aqui. Então, ele veio assim, ó, nesse sentido, não foi assim, tá? Eu não vim de lá de fora pra dentro, assim, não, eu vim um pouco assim, ó, tá? Pra ir caminhando pra frente. Aí, você puxa, verifica se do outro lado não tá aparecendo a linha, não tá, ó, não tá solta, você puxou o suficiente. Aí, vamos fazer o mesmo processo, vamos repetir, ó. Você entra onde tá aqui a linha, no mesmo lugar, caminha aqui por dentro dessa parte de cima do forro, tá? Mais ou menos esse tanto. E quando for sair aqui, vai sair, ó, lá pra dentro. Nessa hora, você posiciona o zíper pra ele ficar retinho com a bolsa, porque a tendência é a gente tá sempre mexendo assim, ó, ficar torto, tá? Então, sempre que você for entrar lá pra fora, aqui, você já vai, ó, entrar e organizando pro zíper ficar retinho, tá? Você sai lá fora. Puxa aqui o fio todinho, puxou. A gente já costurou daqui até aqui, ó, fica invisível tanto de um lado como do outro, tá? E super, super seguro. Aí, ó, do jeito que tá aqui, eu vou entrar próximo de onde saiu a linha, só que caminhando pra frente um pouquinho aqui, ó, e sair no tecido, tá, ó. Procura aqui o lugar, ó. Ok? Aí, eu puxo e fecho, certo? A mesma coisa eu faço aqui agora, eu entro no mesmo lugar que a linha está, entro no tecido na parte de cima, caminho, só aqui por cima, ó, só aqui, e vou sair, ó, posiciono o zíper, vou sair lá pro lado de fora. Então, é esse o processo, gente, não é difícil, é um pouco demorado, tá? Não é a parte que a gente mais ama fazer, né? Mas você consegue fazer tranquilamente, tá? Com muita calma, com muita vontade de terminar. A gente vai seguindo aqui na luta, né? E a gente consegue fazer o forro, e quanto mais você praticar, isso eu verifiquei, não é clichê, tá? Quanto mais você fizer, mais craque você vai ficar, mais você vai ficar expert, mais rápido você vai fazer, com mais facilidade, tá? Com menos medo. Então, é importante você continuar aí fazendo. Então, vamos lá. Vou costurar todo ele. E aí, venho mostrar só pra vocês aqui a bolsa prontinha. Bem, meus amores, já finalizei a costura aqui do forro com zíper, tá, ó. Fica bem bonito aqui mesmo, ó. Vocês podem ver que não vai ter aqui aparecendo onde tá a costura, tá? Aí, ó. Nem do lado de fora, nem do lado de dentro, nem aqui em cima. Então, fica bem bonito, vocês viram que não é difícil. É, às vezes, um pouco demorado, mas a gente vai pegando na prática com as vezes que a gente vai tá fazendo, tá? Então, tá prontinho. Aí, aqui, já coloquei a minha etiqueta, tá? Essa etiqueta aqui é do DJs Etiquetas, pra quem tiver interesse. Vou deixar o contato deles também, tá? E
Aqui é a alça de baguete, tá? É uma alça única, ela tem a média 60 centímetros, né? A alça de ombro. Ela vem com essa argola articulada aqui, ó, tá? Então, ela é bem simples, você só coloca aqui e aqui, ó, tá? Tendo cuidado que quando for colocar, você dá uma puxadinha aqui na parte do forro, pra não perfurar o forro, né? Tem que ficar, só mostrar aqui melhor pra vocês, tem que ficar só no crochê, tá? Agora, não perfura o forro, você puxa o forro aqui e coloca ela, depois volta com o forro normal, tá bom? Então, ela é bem simples de fazer, de utilizar, na verdade, é removível. Você pode tirar ela na hora de for lavar a bolsa, ou pode colocar em uma outra bolsa também, tá bom? Então, essa alça aqui, lembrando que ela é da Bags Acessórios, também vou deixar aqui o contato da nossa loja. Então, a nossa bolsa ficou pronta. Gente, amei o resultado dela, cabe bastante coisa aqui dentro, gente. Não é uma baguete muito pequena, tá? Ó, eu vou pegar aqui um caderno, pra vocês terem noção, esse caderno é grande. Então, ele cabe, ó, caderno aqui dentro, tá? Cabe celular. E ainda fica espaço pra muita coisa, ó, tá? Ela é bem grande, cabe mesmo muita coisa. Então, se vocês quiserem deixar ela um pouquinho mais baixa, vocês podem deixar essa quantidade de carreiras, fazer menos, tá bom? Se você quiser, caso queira ela menorzinha. Mas ela é uma bolsa, uma baguete maiorzinha mesmo, pra caber bastante coisa aqui dentro, ó. Tá bom? E ficou super, super leve. Sobre a questão da quantidade de material, também vou deixar escrito pra vocês quanto eu utilizei de fio, tá? Toda a lista de materiais, tudo certinho, pra que vocês não se percam, vou deixar também, ok. Aqui, se vocês quiserem colocar uma bailarina, vocês podem colocar, só que tem que ser antes de costurar o forro, tá bom? A próxima que eu vou fazer, que é a pink, eu vou colocar a bailarina. Essa aqui, que realmente me sumiu da cabeça antes, mas dá pra colocar aqui também, se você quiser, uma em cada um desses espacinhos aqui, ó. Tá bom? Fica bacana também, fica muito bonito. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Como todas as outras, é uma alegria trazer essas aulas para vocês, tá? Eu me esforço muito, dá muito trabalho. Por isso, já peço, gente, valoriza aí meu trabalho, tá? Me dá uma forcinha, deixa o like, é muito importante que vocês deixem os comentários, que vocês falem que gostou, o que não gostou, o que achou, o que não achou da bolsa. Todo comentário que você deixa conta como um incentivo a mais pro YouTube, achar, né, interessante os nossos vídeos e enviar para mais pessoas. Então, assim a gente vai poder estar crescendo aqui no canal, tá bom? Então, quem não é inscrito já se inscreve e também pode compartilhar essa aula para que mais pessoas também possam conhecer. E assim eu finalizo essa aula maravilhosa, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, pessoal, e até a próxima aula.